Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as principais dúvidas do transplante capilar. Estou aqui com o Renan, nosso paciente de amanhã, e aproveitando as dúvidas que ele tem, eu falei, Renan, podemos gravar? Porque as suas dúvidas são dúvidas recorrentes de pacientes e de vocês que seguem nosso canal e fazem perguntas sobre transplante capilar. Então, o Renan já colocou a listinha dele ali de perguntas. Eu assim, pode me perguntar, me sabatina aqui para a gente deixar essas dúvidas esclarecidas, que para vocês é interessante. E aí, sigam as mídias sociais, inscrevam-se no canal e deixe seu comentário, porque é através desses comentários que a gente gera o próximo conteúdo. Renan, você tem algum tipo de doença crônica, toma algum remédio, tem alergia a alguma medicação? Isso tudo é importante, porque faz parte da segurança do paciente. Então, se você toma alguma medicação, para saber, se você toma algum medicamento tarja preta, se você tem algum problema de ansiedade ou transtorno do pânico, se você fuma, se você tem algum tipo de alergia à medicação ou anestesia, tipo anestesia de dentista, se você teve Covid nos últimos 6 meses, tem algum problema cardíaco ou pulmonar? Não, para todas as perguntas. Ok. Isso é importante para a segurança do paciente, porque se ele tem algum problema respiratório, a gente vai ter que pedir uma avaliação do pneumologista. Se ele tem algum problema cardíaco, a gente vai ter que pedir uma avaliação do cardiologista. Se ele tem alergia a alguma medicação, a gente tem que saber para, obviamente, não administrar esse tipo de medicação. E as questões também de ansiedade e síndrome do pânico, a gente vai trabalhar com medicações que mexem no sistema nervoso central, né? Para a gente não ter nenhum tipo de desalinhamento durante o procedimento. Então, já que não, o teu transplante, qual que é a sua principal queixa em relação à tua área a ser transplantada? Quando a gente fala de frente, área superior e coroa. É a coroa, né, que eu praticamente não tenho nenhuma densidade, e nas entradas também na frente. Ok. Então, a gente vai trabalhar porque ao fazer a tua marcação no dia da tua cirurgia, nós vamos considerar as suas queixas, porque você não tem a área superior completamente exposta, então a gente vai trabalhar com densidade diferente por região. Primeiro nós vamos fazer o desenho da hairline, isso a gente faz com laser, vai determinar até onde a gente pode descer, e aí você escolhe até onde você pode descer com essa hairline. A gente pode ir até aqui, e você vai me dizer se você quer ir até ali, ou como tem uma área maior, você não, eu quero deixar onde está, mas com novos fios, com densidade. Então a gente vai acordar essa altura da hairline, onde eu vou te dizer até onde é o máximo que a gente pode ir, é dali para cima. E na coroa, que é a tua área de maior exposição, para a gente trabalhar com densidade para que, ao crescer esse cabelo, tudo isso fique homogêneo. Não adianta ir lá e encher de uma quantidade numa região e não trabalhar com a mesma densidade na outra. E aonde você tem, eu vou complementar essa densidade. De maneira que, vamos supor, vou colocar X folículos por centímetro quadrado na tua coroa que não tem nada. Na tua área superior você tem folículo. Então vou colocar X menos a quantidade que você já tem. Para que, quando crescer, tiver tudo crescido daqui um ano, desse tempo de evolução de um ano, fique o resultado todo homogêneo. Tá certo? E isso a gente faz então no que a gente chama de transplante capilar pelo método FUR, onde a gente retira os folículos da área doadora, que são os folículos do entorno da cabeça, onde a gente não é calvo. E por que não é calvo? Porque esses folículos são folículos geneticamente resistentes ao fator da calvície. E eles são transplantados para a área onde vai ser a área receptora. E aí, como eles são geneticamente resistentes, eles vão produzir novos fios para o resto da vida. Então, o transplante capilar, Renan, é um procedimento definitivo, tá certo? O folículo transplantado vai produzir fio pro resto da vida. E aí já pegando um gancho, queda capilar após transplante capilar. Você tem folículos na área a ser implantada que não são folículos transplantados. Os folículos transplantados vão produzir fios pro resto da vida. Mas esses seus não transplantados, a gente vai ter que, primeiro que por esse um ano pós-operatório, eles serão estimulados e tratados clinicamente no nosso protocolo de pós-operatório. Porém,
você ainda pode ter uma chance de perdê-los ao longo da vida se você não cuidar. E aí você pode ter uma queda capilar, não pelo transplante estar caindo o cabelo, mas pelo não transplantado não estar sendo tratado, para que ele não pare, não deixe de produzir fios e cicatrize. Se acontecer, futuramente, se você descuidar, o transplantado vai estar lá produzindo, mas esse que deixou de produzir pode reabordar a região, fazer um segundo transplante para complementar essa densidade. E falando do teu transplante, quais são as suas principais dúvidas? Tá, a principal dúvida é se... A principal dúvida é se dói, né? Acho que boa parte das pessoas faz esse tipo de pergunta. Dói durante o procedimento ou depois do procedimento? Não, o procedimento do transplante capilar ele é feito com anestesia local e bloqueios de nervos da região, vou falar de maneira leiga para entendimento. Então não tem nada pela veia, é tudo medicações via oral, analgésicos, medicamentos para te dar sono, para você dormir. Você não vai ficar sedado ou inconsciente em nenhum momento, isso é uma segurança. O transplante capilar pelo método FUI foi um benefício grande em relação ao porte cirúrgico. É um procedimento de porte ambulatorial. O que é isso? Pode ser feito em centros cirúrgicos de clínicas, não precisa ser em hospital. Lógico, desde que a clínica tenha o seu ambiente devidamente preparado e liberado pela vigilância para isso. Então, não tem nada pela veia, o que é extremamente seguro. São medicações via oral e anestesia local. Isso promove um procedimento indolor durante e depois da cirurgia. Eu até prescrevo analgésico, você vai sair com a receita do analgésico, mas eu falo, não compra, porque você não vai precisar. Caso precise, você vai estar com a receita na mão. Mas, em geral, os pacientes não sentem dor nem durante, nem depois da cirurgia. E qual preparo que eu tenho que ter antes da cirurgia, né? A cirurgia é amanhã e quais são as recomendações? Bom, primeiro que na nossa clínica esse preparo começa muito tempo antes, desde o momento da consulta, onde eu te entreguei um pedido de exame de sangue para a gente avaliar você como um todo. Se necessário, caso o paciente tenha algum problema cardíaco ou pulmonar ou qualquer outra natureza, a gente vai documentar isso, pedir as liberações dos médicos, se for necessário. Feitos os exames de sangue, a gente vai avaliar as suas condições clínicas para isso. Isso já é um primeiro passo de preparo. Depois disso, prévio à tua cirurgia, a nossa enfermeira que monitora os pacientes já está em contato contigo, você recebeu isso, te dando uma lista de orientações pré-operatórias e pós-operatórias já. E o termo de consentimento que você recebeu lá atrás, falando sobre o procedimento em si. De hoje para amanhã, você repousar, não deixe de dormir. Você vou ficar acordado para chegar no dia e dormir bem. Não, você me atrapalha. Você vai ficar ansioso, vai ficar irritado por falta de dormir. E aí a gente vai ter que às vezes até te dar mais uma carga de medicamento via oral para dormir do que o costumeiro, porque você está muito ansioso. Então durma normalmente, não tome nenhum remédio para dormir, até porque é uma segurança para no dia seguinte ao administrar uma dessomação de efeito. Não ingerir bebida alcoólica de nenhuma natureza. Mas dá tempo de beber? Não, no dia anterior não ingerir bebida alcoólica. Durma bem. Não raspa o cabelo, deixa que é importante isso, para o homem e para a mulher, a gente nem raspa a mulher, óbvio, mas deixa que eu raspo o cabelo no dia da cirurgia, porque eu vou ver justamente isso, que é a diferença de densidade, com ele comprido, depois a gente raspa e vai confirmar isso, com ele já raspado. E no dia da cirurgia, levar uma camisa de botão e um chinelo. Para o término da cirurgia você não tem que vestir a camisa, então é melhor. E o chinelo porque durante a cirurgia a gente mobiliza e vai te mobilizar de tempos em tempos, tem todo um protocolo de segurança do paciente. Isso foi um protocolo que desenvolvi junto com chefes de UTI para te mobilizar durante o procedimento para evitar trombose ou qualquer outro risco. Você vai querer ir ao banheiro, você volta, enfim, você vai ter lá o seu chinelinho para transitar, tá certo? Amanhã cedo, ao acordar, tomar um café da manhã reforçado, evitando cafeína e gordura, né? Mas comer um ovo, comer bem, porque durante o dia você não vai receber alimentos com resíduo. Tem pausas para refeição? Não.
Você não vai ter refeição durante a cirurgia. Você vai receber aporte calórico, mas eu não deixo resíduo. Por isso que você vai tomar o café da manhã, porque até você chegar, até marcar, até começar a tua cirurgia, já deu tempo para fazer o esvaziamento gástrico. Então a gente está livre de risco. 2. Mesmo que você tenha qualquer tipo de náusea e vomite, não tem resíduo para broncoaspirar e eventualmente desenvolver qualquer tipo de pneumonia ou qualquer coisa nesse sentido. Durante isso, você não fica em jejum, você vai receber aporte calórico. Então, O que é esse aporte calórico? Como durante a cirurgia a gente te dá medicações via oral, como eu disse, tem toda uma periodicidade para isso. Durante essas pausas, mini pausas para te dar a medicação via oral, você vai ingerir água, suco de maçã e whey protein. Então é um aporte calórico, livre de resíduos, e faz um volume determinado até pelo nosso nutricionista para que tenha o esvaziamento gástrico rapidamente, para que não tenha refluxo disso. Então você recebe esses aportes, esses microintervalos que a gente faz entre o tempo cirúrgico e outro, para que você receba esse aporte calórico, e obviamente que você é monitorizado durante todo o período da cirurgia, com sinais vitais, inclusive destro, né, que é a glicemia capilar. Então não há nenhum risco nesse sentido. Tá certo? Ao término da cirurgia, você vai para casa, vai embora no mesmo dia, e aí lá você está orientado para uma dieta normal, obviamente um pouco mais leve no dia da cirurgia, à noite, e nos dias seguintes chama de um ritmo normal de vida. Tá bom? E quanto tempo que demora, em média, um procedimento desse? Varia pela área. Eu falo de uma sobrancelha que a gente faz em 2 horas, entre chegar e sair da clínica, todo o tempo é entre chegar e sair da clínica. Vai chegar, vai ser admitida, a nossa enfermeira vai conferir todos os seus dados de novo, que eu já fiz na anamnese, que é para quê? Para que tenha uma dupla checagem de segurança do paciente. Aí você vai passar para o processo de fotografia, marcação, troca de roupa para o processo cirúrgico, enfim. E ao término da cirurgia, um momento para você se recuperar, se trocar de roupa, ir embora. Depende do tamanho, mas vou falar assim, uma cabeça total, você chegando lá 8 horas da manhã na clínica, né? Entre você chegar e sair, no final do dia, ali, 16 horas, você já está indo embora. Quanto menor a área, mais abreviado esse tempo cirúrgico. E essa marcação que você fala, é o que exatamente? É o meu método que eu tenho de fazer o planejamento cirúrgico. Então vai desde a hairline, que eu falei que de marcar laser, e eu confiro com algumas geometrias estéticas. E depois eu tenho todo um protocolo de marcação, de área por área, onde eu setorizo as áreas e aí onde eu calculo a densidade de acordo com a densidade original da área doadora. Então essa sessão de fotografia para até gerar o antes e depois seu, e esse planejamento cirúrgico quadrante por quadrante ele é fundamental para o sucesso da cirurgia e naturalidade do resultado. Então isso é o momento da marcação, depois se segue do momento da cirurgia. Bom, eu moro em outro estado, né? Eu não sou de São Paulo. Eu já sei, né? Mas eu acho que muitas pessoas podem ter essa dúvida. Esse deslocamento meu de uma outra cidade, seja de carro, de avião, tem algum risco, tem alguma recomendação? Não. Eu libero o paciente, para o paciente do exterior, inclusive. Eu libero ele para que no dia seguinte ele possa ir embora. Esses pacientes que são de fora, que inclusive são pacientes de outro estado, de outro país, eu recomendo que eles permaneçam por 24 horas lá na cidade onde fica o instituto, que é Atibaia, né? Onde a gente opera, ou Florianópolis, que é onde eu opero também, para que ele volte em retorno comigo no dia seguinte, só para confirmar que está tudo ok, e ele está liberado para voo. Então, se a cirurgia acaba amanhã à tarde, depois de amanhã à tarde está liberado para ir embora, de carro, de avião. Tem as orientações que a gente dá para evitar a pancada local, o trauma local, para não arrancar o folículo, para evitar de inchar o rosto. Tem todo um protocolo que a gente ensina, mas está liberado para ir. As pessoas que são da região e vão passar em retorno comigo mais frequentemente, aí não precisa desse retorno em 24 horas, mas a gente monitora todos os pacientes diariamente com a nossa enfermeira do monitoramento. Então, você pode ir embora no dia seguinte, não tem problema. Assim como o povo que opera na Turquia vai embora também no dia seguinte, problema nenhum, certo? Então, não me impede nenhum deslocamento. Eu tenho essa segurança das 24 horas pós-cirúrgica para liberar.
porque dá mais praticidade, né? A gente consegue fazer a telemedicina de qualquer lugar, né, do mundo, se programar para fazer essa cirurgia e no dia seguinte. O forte nosso também, um diferencial, é o protocolo pós-operatório. Então os pacientes eles são acompanhados por um ano. Os pacientes que são de perto e frequentam uma das clínicas, das 6 clínicas minhas, ou dos meus franqueados, que eles fazem o mesmo modelo, né? É o que a gente ensina. Ele acompanha ali por um ano. Agora, até para aqueles que não têm a possibilidade, eu quero fazer no Japão, como é que ele vai fazer para acompanhar? Não dá. Então eu acompanho ele por telemedicina e eu trouxe incorporando ao processo de cirurgia o tratamento com célula-tronco, que é o Regenera, onde já no procedimento a gente aplica e aí depois de 6 meses, se possível, ele volta ou em um ano ele volta. Mas durante esse período ele segue com as formulações home care que eu prescrevo. Como eu sou pós-graduado em formulação, eu estruturo as formas que são manipuladas pela Dalissa para ele fazer uso aqui ou no exterior. E aí essas aplicações que seriam as mesoterapias, no caso a gente substitui para eles pelo Regenera. Tem um custo um pouquinho maior, porque é uma terapia mais cara, mas a gente tem essa possibilidade, a gente associa ao ato cirúrgico para ele poder voltar com 6 meses ou um ano. E fica alguma cicatriz na área doadora? Porque é retirado, né, os folículos dessa região. Primeiro que a gente, na avaliação da consulta, já vê se tem área doadora suficiente ou não. 2, não é retirado todos os folículos, óbvio. É retirado de maneira alternada. E ainda tem um cuidado de setorizar a área de coleta para que se tire a mesma quantidade por setor para não ficar a mesma diferença. Passado no homem que a gente raspa assim, né, zero, máquina zero área doadora, cara, em 2 semanas o cabelo já cresceu, já disfarçou essa região. Ele sai dessa região primeiro com os furinhos de menos de 1 milímetro de cada folículo. Mas em 2 dias já cicatrizou, 2 dias já cicatrizou. Na primeira semana já não tem mais crostinha nenhuma ali da área doadora. E o cabelo ali, o folículo que ficou, produz um cabelo que em 1 ou 2 semanas já cresceu e já disfarça essa região da área doadora. Depois você nem vê mais. A área do implante é uma área já em cicatrização, a gente está colocando o folículo, tem toda uma dinâmica de cicatrização posterior. Mas, inclusive, a gente associa o uso, uma das diferenciais que eu faço, incisão com lâmina de safira, não com lâmina de aço, e é uma questão até de custo. A safira eu falo assim, o aço custa R$3 uma lâmina, a gente paga R$500 uma safira, por exemplo, mas é um salto de qualidade para o resultado, porque a safira não deixa marca, não fica aquele aspecto de cabelo de boneca. E o tempo de cicatrização é muito mais rápido, porque é uma incisão menor, é mais precisa e mais delicada. Então, a cicatrização da área doador, da área implantada é muito mais rápida. E isso é importante pedir, acelerar em tudo o resultado da recuperação e do transplante. Então, essas marcas, elas da área doadora, em 2, 3 dias já cicatrizou, o cabelo já em 2 semanas já cobre, já disfarça. A área do implante tem todo o processo de recuperação pós, né, que tem o período que cai o fio, recupera o fio e tal, mas as crostinhas, já liberando para lavar nos primeiros dias, 7 a 10 dias ali no máximo, você já não percebe mais nada. Uma coisa que você falou até em outros vídeos, que você não recomenda que a pessoa raspe o cabelo antes, né? O homem sabe que vai precisar raspar, mas ele não pode fazer isso antes. Isso porque me atrapalha na marcação. Quanto mais você chegue da maneira que usa o seu cabelo hoje, eu consigo te ler, discutir com você o seu transplante, o resultado, tudo uma questão de alinhamento de expectativa e resultado. Então você vai, olha, qual que é a sua expectativa? Então assim, assim, assado. Feito esse planejamento cirúrgico, eu raspo. Raspou o cabelo, aí deixa comigo. Se você chegar com ele raspado, às vezes eu não sei, não consigo determinar e alinhar essa expectativa contigo. E raspar cabelo é um processo simples, então a gente faz isso na própria clínica. Em relação ao resultado, né, eu já vi vários vídeos seus falando sobre o resultado, o tempo que demora, né, para crescer. Eu queria saber as principais dúvidas de pacientes 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses após, né? Porque ele percebe que alguns fios estão caindo e ele não entende por quê, ele acha que é o que você colocou. Eu tomo cuidado até de postar essas fases na mídia social para o pessoal poder entender como ele vai estar, porque gera uma ansiedade, é natural. Como é que vai ser o seu pós-operatório? Eu falo assim, a foto do 14 dias é a foto mais bonita do pós-operatório imediato. Por quê? Porque você já não está com crostinha nenhuma, os folículos estão todos ali com os fios do próprio transplante, de maneira raspadinha, né? Porque a gente raspa a área doadora. Então é a foto mais bonita e imediata. Da 3ª à 6ª semana, poderão cair fios, não folículos. Folículo é a unidade que a gente transplanta, por isso que chama técnica FUE, Follicular Unit Extraction. É uma
entre aspas, leigamente, uma bolsinha que produz de 1 a 8 fios. Produz de 1 a 8 fios. Então, quando você transplanta, é o mesmo processo quando eu falo assim, é pegar o pezinho de limão lá do quintal e vou transplantar ele lá para o jardim da frente de casa. Ele continua sendo um pé de limão, vai morrer, vai viver, né, produzindo limão, mas num primeiro momento cairão folhas, você tem que adubar e colocar água, essas folhas virão folhas novas e vai produzir limão, porque ele é um pé de limão, certo? Só que se você não cuidar dele no pós-operatório imediato, ele pode sim secar e morrer, e aí você perdeu o pé de limão. Folículo é igual. Então, uma vez que a gente transplanta, todo cuidado é feito, mas você tem uma parcela de atuação em casa, usando as formulações para fazer o quê? Adubar, colocar águazinha para esse pé de limão, para esse folículo, para ele produzir fio. E ele vai passar por um momento de trauma inicial. Então, da 3ª a 6ª semana poderão cair fios, não mais folículos. Se caírem fios, tem gente que não cai nada, tem gente que cai tudo, mas a grande maioria cai um pouco. Para não se desesperar, né? E por mais que eu falo desse jeito na consulta, quando ele cai, ele se desespera, deu tudo errado. Lembra que eu te falei? A memória é curta. Lembra que eu te falei? Tranquilo. Então, da 3ª a 6ª semana poderão cair fios. Depois esses folículos continuarão produzindo fios mais devagarinho, até a 12ª semana. Do 3º para o 4º mês, você já vai começar a entender o resultado do seu transplante. Com 16 semanas, quando você vem e fala, agora estou entendendo, já está felizão com o resultado. Com 6 meses, um resultado bem mais avançado, mas a gente ganha resultado por até 1 ano. Por isso que eu te acompanho por 1 ano, que é a maneira de eu garantir o resultado e o sucesso do meu trabalho e o sucesso da tua expectativa. Tá. Tem mais uma dúvida em relação depois do transplante, né? Quando que eu posso fazer atividade física, por exemplo? Eu libero para academia atividade física com 1 semana. O que é liberar? Né? Eu falo assim, o que você vai poder? Com 1 semana está liberado para academia, fazer uma caminhada, correr, pedalar, alguma coisa nesse sentido. O que você não vai poder é o mais importante. Trauma na região, você arranca o folículo e por alguns meses, por 2 a 3 meses, trauma ou atrito no local. Esportes, por exemplo? Alguns. Lembra que eu te falei do pezinho de limão? Uhum. Então o pezinho de limão tá lá, tirei ele do quintal e coloquei ele lá. Até ele criar a raiz para ele ficar firme, vai um tempo. Num primeiro momento ele vai continuar a vida dele, mas até ele ficar firme vai um tempo. Qualquer coisa que você puxar ele com a mão, ele sai facilmente. Agora uma planta que está lá há alguns anos para arrancar, às vezes você não consegue arrancar com a mão. Então a mesma coisa eu falei, ele está cicatrizado, mas lá dentro da pele ele ainda está em processo de construção do seu ambiente. Então tudo que é pancada ou trauma recorrente por 2 a 3 meses pós-operatório, não dá. O que eu estou dizendo? Posso fazer uma academia? Pode, com 1 semana pode. Vai lá fazer tua musculação, não tem problema. Tua musculação só para bater a barra na cabeça e tal. No teu caso que é coroa, não apoiar lá na maca de supino para ficar esfregando a coroa, beleza. O que você não vai poder por 2 a 3 meses, que é o principal? Capacete de moto, capacete de bicicleta. Você pode pedalar, mas sem capacete, mas aí tem o risco do negócio. Cabecear uma bola de futebol não vai poder. Pontada na piscina e mergulho não vai poder. Onda do mar na cabeça, andar jet ski, capotar lá com jet ski, surfar, não dá. Né? Lutar jiu-jitsu, boxe, tudo que dê pancada. Mas eu luto boxe, tá, vai lá, faz saco de areia e tal, mas não vai lutar. Entendeu? Então você. Aí é caso a caso, tem que saber o que você faz. Posso jogar beach tênis, você é muito mal? Pode, cara. Deixa eu tomar uma bolada de tênis na cabeça, é bem mínima, né? Então assim, pode, não na primeira semana, mas aí eu libero com mais brevidade que 2 a 3 meses. Mas é o tratamento individualizado caso a caso do paciente. Mas o mais importante é esse conceito do trauma e atrito recorrente, por 2 a 3 meses, tá certo? Sol, por exemplo, com 30 dias já pode estar liberado para sol. Passado 2 a 3 meses, que são as 12 semanas iniciais, é vida normal. Pode. Isso é importante. Antes de 30 dias não recomenda pegar sol. Direto não, por alguns motivos. Não só pela cicatrização, mas principalmente porque gera um processo inflamatório local. E vai estar rosadinho, né? Normal, algumas pessoas menos, outras mais. E se bate o sol ali, pode fazer hipercromia, pode manchar a pele. E aí fica uma mancha que não é legal. Então, até por isso também, tá certo? Então, esses são os cuidados iniciais mesmo. Quais são os riscos de
de dar errado, né? No sentido de não ficar legal, corre esse risco? Assim, a gente faz tudo para fazer de uma vez só e ficar bom de uma vez só. Certo? Primeiro passo, alinhar a tua expectativa com aquilo que eu consigo fazer de cirurgia. Primeiro passo, relação médico-paciente. Saber que eu vou fazer o procedimento que eu consigo entregar. Bom, o resto aí é técnica. Eu tenho a técnica para marcar, eu tenho a técnica para planejar minha cirurgia, a técnica de quantidade de folículo que eu vou precisar, a técnica de fazer a cirurgia com os cuidados. Por exemplo, a gente usa um equipamento que é top no mercado para cortar e extrair folículo. Eu uso lâmina de safira, que é a melhor que tem no mercado para incisionar. A gente implanta o folículo por técnica DHI, que é Direct Hair Implantation, que a gente usa instrumentais cirúrgicos próprios para isso, para proteger o folículo. Então, é o KIP, o implanter, o KIP implanter que a gente trouxe para o Brasil, para proteger o folículo, para não dobrar, não traumatizar. Por isso que é proscrito nas minhas clínicas, nas minhas franquias da Novo Fio, a implantação com pinça, que era o antepassado da nossa cirurgia. Eu aprendi assim, hoje é proscrito, que você vai ficar enfiando o folículo nas incisões com pinça, isso pode dobrar, pode traumatizar. Você sai da cirurgia com todos os folículos, mas passado uma semana, duas, por traumatizar, esses folículos vão caindo. E caindo de cair, aí lascou o resultado. Então tem todo esse cuidado intraoperatório da nossa competência e capacidade técnica de fazer o procedimento que garante um resultado, né? Agora, a chance de não dar certo depois que eu fiz o transplante, cara, é risco compartilhado. Se você não usar o produto que eu pedi para você usar, se você não tomar minimamente o antibiótico que eu pedi para você tomar e não lavar a cabeça, já pode infeccionar, embora seja muito difícil infeccionar o couro cabeludo. Mas se você não fizer, você não contribuiu, né? Se você não usar as fórmulas que eu prescrevo, você pode não me ajudar. Se você bater a cabeça, você é um cara teimoso, cara, aí o que eu garanto é o seguinte, meu trabalho está entregue, a gente fotografa o término da cirurgia, daí para frente as instruções são feitas, a gente acompanha diariamente o paciente, você volta em retorno comigo já de imediato e tem todo um ano de retorno. Cara, a chance de não dar certo é mínima. Agora, uma área muito extensa, pode ser que você precise de 2 abordagens. E não exatamente porque eu não fiz a densidade máxima, porque a maioria das vezes a gente faz a densidade máxima, mas a maioria das vezes você gosta, você acostuma com o resultado, cara, mas ainda quero mais. Tudo bem, aí não é uma segunda rodada de não é uma falha, né? Não é uma falha. A tua expectativa era uma, eu atingi essa expectativa, mas agora você quer a expectativa maior. Aquela brincadeira, cheguei na meta, agora eu quero dobrar a meta. Entendeu? Então, esse passo, por vezes, pode acontecer. O que eu falo é o seguinte, eu acompanho o meu paciente por um ano para garantir esse resultado. E se nesse meio do caminho eu perceber que eu poderia ter feito e não fiz, eu vou fazer, não tem problema. É uma maneira de eu garantir o resultado, porque o que eu quero é você feliz e, por consequência, eu também feliz. Eu acho importante, né, tirar essas dúvidas, porque eu nunca pensei em fazer transplante capilar, né? Eu senti confiança com você, com os vídeos que eu assisti, porque também conheço você, eu acho que é fundamental, eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas. Conhecer, acompanhar, eu sempre falo para o paciente o seguinte, não feche o seu transplante, no caso, de maneira compulsiva ou compulsória, não sei, por impulso. Por quê? Porque é um procedimento cirúrgico. Por mais tranquilo que ele seja, por mais evoluído tecnicamente, que gera uma segurança extrema, eu nunca tive uma complicação. Nunca tive. Eu já tive imprevistos. Mas que são coisas normais, de qualquer coisa na vida. Né? Quem nunca passou por imprevisto? Está dirigindo um carro na estrada e o caminhão te fecha. É imprevisto. Por mais prudente que você seja, é imprevisto. Normal. Só não vai falar que nunca teve imprevisto quem nunca operou. Entendeu? Mas complicação, nunca tive. Então, assim, complicação aí pode ser o resultado de uma negligência. Isso eu nunca tive. Agora, o fato de você acompanhar o profissional, conhecer o profissional, avaliar se ele te traz segurança. Primeiro que eu falo, você tem que... Duas coisas que todo paciente meu que está assistindo vai lembrar que eu falei isso. Uma vez que a gente combina o transplante e a gente confirma a tua data, eu falo, tem 2 coisas que a gente tem que combinar antes da tua cirurgia. Uma, que você confie em mim e na minha equipe. Esse é o primeiro ponto. E se você está na consulta, de alguma forma a gente já superou essa fase. E 2, que você não deite na minha maca de cirurgia com dúvida. Você tem todo o tempo do mundo,
Porque gera ansiedade, uma série de problemas. Vai ter dúvida que você chegar em casa, tua esposa vai perguntar que você não me perguntou. Falei, putz, você não perguntou. Então, eu sempre marco a cirurgia com um tempo, até para ele poder fazer os exames, todo um processo. Esse tempo é suficiente para você tirar suas dúvidas. Eu nunca pego um paciente para operar amanhã ou depois de amanhã. Então, você tem todo o tempo do mundo para tirar suas dúvidas. Tem todo um time de secretárias, as enfermeiras que te monitoram antes, durante e depois da cirurgia para você tirar suas dúvidas, esclarecer devidamente. Você tem acesso, como todo paciente tem acesso a mim. Cara, eu marquei, mas eu estou com dúvida. Marca uma telemedicina. Volta aqui na clínica. Você não pode deitar na maca com dúvida. Por isso que existe uma documentação chamada termo de consentimento livre, não é compulsório, mas é livre e esclarecido. Ou seja, você teve tempo de ler, esclarecer suas dúvidas e estar seguro para o procedimento. E é livre isso. Eu não estou indo na tua casa te trazendo, te forçando a operar. Então você tem todo o tempo do mundo de esclarecer essa dúvida. Essas duas coisas que eu combino com o paciente. Confiar em mim, na minha equipe, que eu não opero sozinho. Opero com médicos, enfermeiros, assistentes, orientadores. E não ter dúvida. Ponto. Passados esses dois pontos, 90 e tantos % dos casos já são resolvidos só nessa relação direta e clara e franca e profissional médico-paciente. Eu acho fundamental, né? O que me ajudou foi essa quantidade de conteúdo que você já tem na internet, os vídeos, assistir os vídeos. Eu até te agradeço a oportunidade de poder te perguntar aqui pessoalmente, né? Eu fico mais confiante e mais tranquilo também com o processo cirúrgico. Legal. A gente faz de tudo para isso. Eu sempre me preocupei em expor tecnicamente os conteúdos para que todo mundo tivesse acesso. E se eu tenho o conhecimento, por que não dividir? Podem criticar? Podem criticar. Mas eu poderia ter pego tudo isso escrito em um livro. Seria uma maneira também de dividir meu conhecimento. Mas qual é a capacidade? Eu tenho, né, meu livro. Mas qual a capacidade de capilarizar esse livro? Hoje a internet é muito mais rápida e grátis. Muito mais democrático e acessível que vender um livro. Outra coisa, o livro, passado o tempo, ele se torna obsoleto em alguns pontos, ou pode se tornar obsoleto em alguns pontos. A internet eu consigo atualizar em tempo real se precisar. Então, o caminho digital foi um caminho que eu encontrei para divulgar o conteúdo técnico, mas não para me promover, mas para promover no paciente ou no interessado no tema senso crítico, técnico, embasado, para que ele possa buscar no profissional que ele escolha essa segurança. Se essa escolha foi eu, ótimo. Se a escolha foi em outro profissional, ótimo também. Pelo menos eu contribuí para o sucesso, porque é uma mudança de autoestima para ele. Muitas vezes é um sonho, um desejo dele. Então é algo que eu faço de coração, porque eu gosto de ensinar, gosto de falar e graças a Deus tenho um dom de gravar bem rápido, assim, uma habilidade em gravar. Então é o caminho que eu achei. Em vez de parar para escrever o livro, eu paro para fazer conteúdo. Bom, Renan, agradeço as suas dúvidas, porque é através delas que a gente gera o conteúdo e acho que a gente consegue não só trazer um conteúdo, mas deixar o paciente seguro sobre o tema. E você que está assistindo, deixe seu comentário, faça sua pergunta se a gente não fez alguma aqui, que eu vou gravar o conteúdo através dessas perguntas que a gente gera no nosso próximo vídeo e conteúdo para o canal. Obrigado. Agora, tá seguro para a tua cirurgia? Agora eu tô seguro. Então tá bom, muito obrigado. Obrigado. Até amanhã que é a sua cirurgia. Até amanhã.